Fala, galera, vou ser bem rapidinho nessa introdução, mas eu venho aqui te convidar para você assistir uma verdadeira aula sobre futebol. Eu, como professor, adoro aulas, e o Diniz ele deu aula no Seleção Sport TV e eu trago aqui para você na íntegra, tá? Nesse programa, ele falou sobre reforços no Fluminense, ele fala sobre a possibilidade dele ir para a seleção brasileira, chegou a falar sobre síndrome de vira-lata. Achei o Diniz bem direto em diversos temas. Falou sobre como ele vai utilizar o Marcelo na equipe do Fluminense, foi bem direto. Falou bastante sobre o Fla-Flu, falou sobre o Vitor Pereira, olha, assunto delicado, falar de um colega de trabalho e tudo mais. Ele falou sobre o Vitor Pereira, falou sobre o Cano, Ganso, André e muito mais, tá? Então fica ligadinho aqui nesse vídeo até o final. Separa aí uma meia horinha para você assistir, porque eu coloquei o programa na íntegra, porque realmente vale muito a pena. É uma verdadeira aula sobre futebol, tá? Só queria falar que esse vídeo aqui é um oferecimento do OneFootball, aplicativo super completo de futebol, onde você... Galera, vários campeonatos rolando ao mesmo tempo. Em abril nós teremos 4 competições em 30 dias. Então, para você não se perder, vale muito a pena você baixar o OneFootball. Aponta o seu celular para esse QR Code aqui, ou se você estiver assistindo pelo celular, clica no primeiro link da descrição no comentário fixado e baixa o aplicativo porque é de graça e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá legal? Vamos agora a uma verdadeira aula de futebol do nosso técnico, Fernando Diniz. Agora a semifinal. Trago para o programa o Fernando Diniz. E é um prazer falar com ele. Antes de mais nada, queria dar parabéns ao Diniz pela campanha do Fluminense, a vitória de ontem, e agradecer a presença aqui no Seleção Sport TV. Seja muito bem-vindo, Fernando Diniz, ao Seleção Sport TV. Bom, eu que agradeço, boa tarde a todos. Eu estava te devendo essa visita já há muito tempo, Isaac, e é um prazer para mim poder compartilhar com você e com essa bancada aí perfeita, recheada de pessoas que eu admiro aí, tá? Tanto o PC, a Renata e o Júnior, que é um daqueles heróis da minha infância, início de juventude, que infelizmente não é tão celebrado, simplesmente porque não ganhou a Copa do Mundo junto com aquele timaço. Olha, já tem um recado aí inicial, né? Já tem alguns recados aí que tenho certeza que a nossa audiência captou. É o herói de todos nós aqui, sem dúvida nenhuma. É um prazer trabalhar com o maestro. Diniz, eu queria começar o papo. Sei que você falou sobre isso na entrevista de ontem, mas agora a gente está com uma audiência nacional, né? O Seleção, programa de rede nacional. Queria a sua leitura para o jogo de ontem, né? Desde a escalação do Flamengo, que você reconheceu que foi uma surpresa, algo que não era esperado antes do jogo. Aí o primeiro tempo que nós aqui vimos de superioridade do Flamengo, e depois o segundo tempo com as suas mudanças de um Fluminense que virou merecidamente. Mas qual o seu relato, qual a sua visão do jogo de ontem que você possa dividir com a nossa audiência aqui do Seleção Sport TV? Então, primeiro, como eu disse ontem, a escalação foi uma surpresa para nós. Um time bastante modificado, e o único jogo que ele tinha jogado com 3 zagueiros de origem tinha sido o jogo do Botafogo. E foi um jogo que a gente não tinha estudado tanto porque a gente imaginava que ia ser um time diferente daquele. E então eles treinaram, a gente não treinou em cima disso. Eu acabei tentando ajustar o time na preleção, aí ontem à tarde, porque a gente ficou sabendo dessa possibilidade pela manhã. Esse negócio de vazar a escalação que vocês estavam comentando aí é um negócio meio que não tem muito remédio. Eu trabalho em todos os times que eu trabalhei até hoje no Fluminense, sempre a escalação é vazada porque é muito difícil você ter controle sobre isso. Extremamente difícil. Até no Atlético Paranaense, que é o clube mais fechado do Brasil, você acabava de aprontar o time, dava 10 minutos, já todo mundo sabia o time que ia iniciar. E a gente achou que poderia ser por ali. É verdade que poderia mudar, às vezes muda, mas assim, dependendo da fonte, geralmente tem uma capacidade de acerto grande. Aí a gente pegou o jogo do Botafogo, deu uma olhada, que foi o único jogo que ele jogou com 3 zagueiros, jogou com um garoto da base do lado esquerdo, e no caso de ontem foi o Léo Pereira. E eu concordo com o que o Júnior falou. O que mudou em relação do jogo do Botafogo, em relação a todos os outros jogos que eu assisti do Flamengo,
foi a intensidade da marcação e a maneira como os jogadores estavam levando o jogo. Até pelo primeiro movimento ali, daquela primeira confusão que teve, a atitude do Gabigol e o Gerson, todo mundo muito pilhado, se entregando muito à marcação. Ele acabou optando por um time com mais saúde, na minha opinião, um time bastante forte fisicamente, descansado. E no primeiro tempo, não é que a gente jogou mal, acho que a gente jogou mal. Acho que o Flamengo teve uma leve superioridade, não foi uma superioridade. Eles tiveram o gol e mais uma chance, a gente teve uma outra possibilidade de fazer o gol, mas eles tiveram assim mais inteiros, estava mais ajustado. Acho que o plano do Flamengo, pelo que ele queria no primeiro tempo, deu mais certo que o do Fluminense. Aí no intervalo, com as mudanças que a gente promoveu e com um ajuste tático, a gente conseguiu dominar o jogo e vencer com justiça. Muito bem. Renata Mendonça? Silveira. Renata Silveira? Um beijo para Renata Mendonça. Normal. Ela estava aqui ontem nesta cadeira. Perdão. Beijo, amiga. Todo mundo confunde a gente. É e-mail, é normal, tranquilo. Fala, Diniz, tudo bem? Prazer falar com você. Tudo bem, parabéns prazer, ontem pelo jogo, pelo título. Acho que coragem é a palavra que te define, né? Acho que você é acima dos técnicos quando a gente fala de Brasil, né? Enfim. E uma coisa que a gente... Claro, o Fluminense ganhou ontem, mas a gente não pode esquecer o que tem sido o Fluminense nesse início de ano, né? E até outro dia a gente estava aqui no Seleção e a gente estava falando do Palmeiras, que o Palmeiras era o único time que estava jogando bem, que outros times estavam com alguns problemas ainda, visando o início de temporada. E o Fluminense teve alguns problemas nesse início, está tendo. Eu não vejo ainda o Fluminense jogando a bola que eu sei que o Fluminense pode jogar como jogou ano passado. Pelos jogos que eu assisti, que eu acompanhei do Fluminense nesse ano, eu vi você... Não sei, posso estar errada, me corrija se for diferente, mas eu vi muito você enxergando como dar minutagem, principalmente aos novos jogadores que estavam chegando, né? Principalmente o Keno, o Lima. E aí, depois de dar essas minutagens, você começar a fazer testes e pensar em como encaixar esses novos jogadores dentro do Fluminense titular, que era do ano passado. E aí eu queria saber se você já tem uma certeza do que você quer para esse ano, né, em relação a esses caras novos que chegaram. Marcelo, daqui a pouquinho está vindo aí, não tem como a gente não falar de Marcelo, né? Acho que 2 perguntas de uma vez só, né? Então, esses novos nomes que chegaram, esses testes, e como é que você vai usar o Marcelo nessa temporada aí para o Fluminense? Bom, Renata, obrigado pela pergunta. Eu concordo com você em parte da sua análise. Eu acho que no início, eu acho que eu concordo com o que você disse, mas não sei se você tem acompanhado o Fluminense dos últimos jogos. Últimos jogos eu cito aí o segundo tempo do Vasco, o jogo da Portuguesa e o jogo, principalmente o jogo do Bangu, que foi a melhor exibição do Fluminense. Nós fizemos 5 gols, que a gente despreza às vezes um adversário, que o Bangu ele foi dominante em todos os seus jogos. A gente fez uma partida praticamente perfeita na semana passada e que está entre as melhores partidas sob o meu comando aqui no Fluminense. E ontem é um jogo extremamente difícil, um clássico, uma partida decisiva, e eu gostei bastante do rendimento do time no segundo tempo. E acho que o primeiro tempo não foi do jeito que a gente gostaria, mas também foi um ok, porque tem um adversário muito poderoso, bem treinado, que fez uma opção, que eu concordo com, eu estava acompanhando o programa que o Júnior disse, de procurar tentar nos anular. Eu acho que eles tiveram um sucesso parcial nesse sentido, que conseguiu levar a vantagem para o intervalo. Mas umas 2 semanas para cá, o Fluminense já tem retomado um nível bastante interessante para ter 2 meses ainda de temporada. Então a gente acha que está numa evolução e a gente está encaixando as peças ainda. O Pirani mesmo chegou faz uma semana. E eu concordo também com o que você disse para o Keno, que era habituado a jogar no tipo de sistema, está se habituando também, como outros jogadores. E os jogadores do ano passado estão voltando à sua melhor forma. Então, eu acredito que no futuro aqui a gente tem uma estrada bastante positiva para percorrer. O Marcelo é um dos jogadores que eu particularmente mais gostei de ver jogar futebol nos últimos 15 anos. E é um dos melhores jogadores do mundo nos últimos 15 anos. Então, para a gente é uma alegria muito grande poder contar com o Marcelo. Eu tive uma conversa com ele antes da contratação, porque se ele vir como ele está vindo, depois que a gente conversou, o interesse que ele mostrou, a chance de dar certo ela é muito grande, é imensa, porque
Ele tem qualidades que eu admiro no mais alto nível e a gente vai se esforçar ao máximo para ajudá-lo a ele adquirir a sua melhor forma e poder ajudar o nosso time a voltar para a sua casa, que ele é um garoto lá da nossa grande fábrica de Xerém. Então, ele tem uma conexão com a torcida. Acho que a torcida, ao saber que o Marcelo viria, já criou um movimento extremamente positivo que acaba refletindo dentro do campo, dentro do nosso ambiente de trabalho. E uma coisa que eu disse para o Marcelo é o seguinte, que ele ia jogar no Fluminense, não ia jogar no Real Madrid. Embora para nós o Fluminense é maior que o Real Madrid, obviamente. Mas aqui ele não ia jogar com o jogador do Cristiano Ronaldo, não ia estar aqui, nem o Benzema. E é um outro tipo de jogo. O Real Madrid acaba reunindo quase que uma seleção mundial. Então é um time que, na minha visão, é um time que precisa menos esforço para poder fazer resultado. E o Fluminense é um time muito solidário que corre muito. As pessoas têm que se dedicar ao máximo para que as coisas consigam caminhar. E ele se mostrou muito disposto a isso e acredito que ele pode se divertir muito mais aqui do que ele se divertiu no Real Madrid. Mas você falou bem-vindo meu lateral ou bem-vindo meu meia? Ele vai poder jogar em mais de uma posição. A gente, como joga num sistema um pouco não tão convencional como os sistemas habituais, os laterais, o Samuel Xavier, muitas vezes ele está mais por dentro que por fora, assim como o Alexander. Então o sistema ele é bastante móvel para poder aproveitar o Marcelo tanto na lateral, como de volante, segundo volante, como de meia. No fundo, assim, muita gente fala do Marcelo de meia, assim, ouvi gente falar de meia avançado, que talvez fosse a pior posição para ele jogar, porque o meia avançado, no fundo, é um cara que acaba pegando bola de costa quase que o tempo todo, né? Então o Marcelo é um cara que ele é extremamente lúcido e jogou de frente para o jogo a vida inteira. Então, assim, muito provavelmente ele vai jogar de frente para o jogo. A posição a gente vai definir aí com o tempo e com a participação dele também. Antes de passar para o Maestro, para o PC, já vou fazer um anúncio de algo que pode ser muito divertido aqui, que é testar o conhecimento tático da equipe do Seleção com o próprio Diniz. Então a gente vai colocar como a gente desenhou o Fluminense ontem, lá para o fim da entrevista. Já pensou se ele falou assim, não é nada disso que eu estou desenhando, não fiz nada disso do que vocês estão falando, vou deixar para o fim da entrevista. Corremos um sério risco. Corremos um sério, vai ser muito legal, estamos aqui para aprender. Mas eu quero só uma pausa para mostrar como foi a chegada do Marcelo ao Rio de Janeiro. Olá, muito boa tarde, Rizek, e a todos os amigos do Seleção Sport TV. É isso, depois de 17 anos, Marcelo, lateral esquerdo, está de volta ao Brasil para jogar pelo Fluminense. Ele desembarcou aqui no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro por volta de 11h30 da manhã, acompanhado da família, a esposa Clarice e os filhos Enzo e Liam. E, é claro, foi recepcionado com muita festa da torcida tricolor, que está empolgadíssima depois daquela vitória em cima do Flamengo ontem no Maracanã pelo Campeonato Carioca, que deu ao Fluminense o título da Taça Guanabara. O Marcelo é cria do Fluminense, foi revelado lá nas categorias de base, em Xerém, estreou em 2005, jogou como titular em 2006, ano em que ele já foi para o Real Madrid, clube espanhol, e por lá ele fez história, né? O Marcelo é o jogador mais vitorioso da história do Real Madrid. Marcelo, que vai fazer 35 anos em maio, ele chega no Fluminense com esse status de maior contratação da temporada, vai disputar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores, que é o grande sonho do torcedor tricolor para esse ano de 2023. E amanhã, no Maracanã, tem a apresentação oficial do Marcelo aos tricolores. Vai ter até show do rapper Felipe Ret lá no Maracanã, quase 30 mil ingressos foram vendidos, vai ser a apresentação oficial do Marcelo à torcida do Fluminense. Eu volto com vocês aí, Rizek. Obrigado, Sofia. Que dia para o torcedor tricolor. Maestro Júnior. Que semana, na verdade. Primeiro, um grande abraço ao Fernando. Parabéns não só por ontem, né, mas por esse trabalho que você vem desenvolvendo aí. Eu acho que enche de orgulho, principalmente ex-jogadores, quando eles veem um treinador com essa sua capacidade de enxergar um monte de coisa fora do ponto comum que a gente vê da maioria dos treinadores, né? A gente tem visto, e a gente viu ontem, que o Fluminense tem a capacidade
logicamente através, né, daquilo que você viu e vê. No intervalo do jogo, a gente viu essas modificações, não somente ontem, mas em outros jogos também, né? Essa forma de você fazer as modificações como fez ontem, porque ontem você usou 2 palavras na coletiva, foi coragem e ousadia. Coragem a Renata já falou que teve, mas eu acho que mais do que isso é exatamente a ousadia, de não ter medo, né, de arriscar alguma coisa que, naturalmente, você sabe que a capacidade do teu material humano tem para dar, como terminou acontecendo ontem com o Pirani e também com o Lima, e o deslocamento do André para a zaga, que a gente já tinha visto em alguns momentos. Isso é uma rotina ou, de repente, por exemplo, quando você enxergou um primeiro tempo desconfortável, as modificações elas foram feitas assim automaticamente? Não, as modificações elas nunca são automáticas. A gente tem, claro, que um plano na cabeça de que as coisas, para dar certo de início, as coisas não andam. E tem mais ou menos as trocas que você acha que você poderia fazer num cenário positivo que você está ganhando, como foi contra o Bangu, e no cenário negativo, quando você está empatando, precisando ganhar o jogo, que você está perdendo. Que no caso ontem aí do empate era do Flamengo, então a gente precisava no segundo tempo fazer 2 gols, não bastava um gol só. E eu, na verdade, o jogo de ontem, o jogo do Bangu, foi um jogo que a gente mudou um pouco a característica do time. A gente jogou com menos aproximação e com mais amplitude. O Keno e o Arias jogaram praticamente como pontas, quase pisando na linha. E a gente tinha uma aproximação só no corredor central e acabava balançando o time do Bangu para um lado e para o outro e colocando o Keno e o Cano em situações de poder fazer um jogo mais individualizado. E a gente depois com o preenchimento da área. No jogo de ontem, não era um jogo que estava dando para a gente usar muito a amplitude do jeito que estava o jogo, na minha cabeça, por 2 motivos: pelo posicionamento que os nossos homens de trás estavam na construção, no caso do Braz e do Nino, e também porque tinha uma linha de 5 lá que dava conta da amplitude com mais segurança, e o nosso jogador que fica mais na amplitude é o Keno, e o Mateuzinho ficou quase que só para grudar no Keno. Então o Keno estava praticamente fora do jogo, anulado pelo Mateuzinho. A gente não conseguia acionar muito o Keno. E do lado do Cebolinha, que era um lado que a gente poderia explorar assim, de uma maneira convencional, não era tão fácil explorar, porque ele também tinha uma segurança, porque o Léo Pereira, quando os casos o Cebolinha fosse batido, o Léo Pereira saía da linha de 5 e virava um lateral na linha de 4. Então, foi um sistema inteligente para poder tentar anular o nosso time. E no segundo tempo, com as modificações, a gente corrigiu um pouco a parte tática do time, e com a entrada dos jogadores que têm facilidade para fazer um jogo de aproximação, a gente conseguiu envolver. E fora isso, eu acho que no intervalo, o que eu pedi para os jogadores, que a gente jogasse dentro das nossas características, porque ganhar, perder, empatar faz parte do jogo, mas a gente tem que ter coragem e ser ousado para fazer aquilo que a gente treina para fazer. Isso é a melhor forma a chance da gente ganhar dessa forma, ela aumenta. E eventualmente, se perder, você não vai perder porque te faltou coragem ou te faltou ousadia para fazer aquilo que você é capaz de fazer, porque a gente treina muito para fazer esse tipo de jogo. Você vê que o Fábio, que era um goleiro que jogava praticamente, nunca teve estímulo algum para jogar com os pés, as pessoas achavam praticamente impossível. Ele contribuiu com o jogo com os pés. O ano passado ele foi o goleiro que mais passou bola no Campeonato Brasileiro, um pouco longe do segundo, e é um cara com mais de 40 anos que não para de evoluir. Então tudo é estímulo, tudo é trabalho. Nós somos um time que tem uma taxa de trabalho extremamente alta e os jogadores compreendem isso, que a nossa maneira de poder avançar é trabalhar muito. Então ontem, acho que no segundo tempo a gente jogou tanto na parte tática como na parte emocional, muito mais dentro das nossas características. Então foi um segundo tempo que foi muito do meu agrado. E dada a qualidade do Flamengo, que nós estamos falando do Flamengo, é o time de maior orçamento do Brasil, uma potência, é um time que nos últimos 4 anos ganhou 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, 3 Campeonatos Carioca. Então assim, a gente está falando de um time que tem um poder muito grande. Embora tenha desfalques, é um time que, quem não gostaria de ter o Cebolinha no seu time? Basta ver o gol que ele fez, que estava dando a vitória para o Flamengo num lance totalmente isolado, individual, que ele driblou 3 jogadores. Né? Então é um resultado bastante importante. A maneira como a equipe se comportou no jogo, eu fiquei bastante feliz.
Aliás, o Diniz, dirigindo diferentes equipes, todas elas com um orçamento bem inferior ao do Flamengo, enfrentou o Flamengo 7 vezes. Ontem foi o 7º jogo. 5 vitórias e 2 derrotas. 5 vitórias e 2 derrotas, dirigindo diferentes equipes, todas elas com orçamento bem inferior ao do Flamengo, e tem esse retrospecto muito bom, contra diferentes treinadores do Flamengo também. Enfrentou Rogério Ceni, Renato, Paulo Souza, Dorival Júnior e Domenech Torrent. PC? Diniz, boa tarde. Logo no início... E aí o retrospecto, tá? Não, esse na verdade é de Fla-Flu, gente. Não é do Diniz. É uma recente freguesia. Esse é o retrospecto do Fla-Flu, que é também espetacular, do Fluminense contra o Flamengo, né? O Fluminense tem tido um retrospecto contra o seu rival, que desde o final do Carioca de 2021, o Fluminense ganhou 6 dos 8 jogos que fez contra o Flamengo. É um negócio seríssimo, o retrospecto tricolor. A começar até por essa observação feita pelo Diniz da questão do orçamento. O Fluminense tem um elenco até em relação ao ano passado mais competitivo, se qualificou, foi buscar o Keno, o Lima, trouxe o Pirani, que é um jogador altamente promissor, mas há uma diferença de orçamento. Agora, Diniz, saindo um pouco do Fla-Flu, logo aqui na abertura do programa, o André Rizek, que é sempre bem informado, disse que na lista de sucessores do Tite, você é o 5º nome e o único brasileiro. Todos os outros são técnicos portugueses. Como é que você vê isso? E um italiano. E um italiano, que é o Ancelotti, que tudo leva a crer, deverá ser o técnico. Como é que você vê isso e por que, na sua opinião, já que você é um sujeito muito preocupado em discutir questões que vão além do que um time faz dentro de campo, por que o técnico brasileiro passa por essa fase, digamos, de baixa na hora de se avaliar o seu trabalho para ser candidato, substituto ou candidato a uma vaga de técnico da seleção brasileira? Eu acho que isso aí a gente tem que remontar. Esse é um dos mais ilustres tricolor da história, o Nelson Rodrigues, e o famoso complexo de vira-lata, né? A gente acha que sempre o que está fora... Não sempre, não vou falar sempre, que nunca diga sempre, nunca diga nunca, mas eu acredito que a gente tem uma tendência a valorizar o que vem de fora. Eu acho o Vitor Pereira um excelente treinador, como eu acho o Dorival, que é meu amigo, querido, um excelente treinador com grandes resultados no Flamengo. Você imagina só você ver se o Flamengo, se o Dorival ou o treinador brasileiro estivesse nessa situação, o que seria? Então a gente tem uma tendência a ter menos paciência com os treinadores brasileiros e achar que o que está fora é melhor. E uma outra característica que eu acho que é a que é mais preocupante para mim, a gente tem muita dificuldade de reconhecer aquilo que é bom. A gente só praticamente reconhece aquilo que ganha. O resultado do jogo de ontem, a gente poderia ter empatado o jogo e ter perdido o jogo. E ganhou o jogo no final. Mas isso não ia mudar, na minha cabeça. Talvez isso seja um ponto que eu jamais abri mão. Essa acho que é uma coragem que eu tenho de uma maneira muito firme, de reconhecer aquilo que está sendo bem feito e pode criticar à vontade. Porque se está sendo bem feito, aquilo vai ser mantido. E o resultado tem que aparecer como consequência de alguma coisa bem feita. A gente, assim, se foi bom ou se foi ruim, a gente discute pouco, a gente discute muito mais o que perde e o que ganha. E o que ganha leva uma vantagem, às vezes as partidas são decididas no mínimo detalhe, aquele que perde, ele já começa a ser caluniado, injuriado, fica com a margem, a gente não tem margem, a gente não consegue analisar os processos, a gente analisa muito o factual, e a vida não é factual, a vida é processo o tempo todo, ganhar e perder faz parte da vida. A gente não tem garantia, nem no futebol, nenhuma profissão, em nada, garantia daquilo que vai dar certo, daquilo que vai dar errado. Cabe a nós reconhecer as pessoas que são boas, que trabalham de maneira direita, com sensibilidade, com profundidade. E eu acho que isso falta muito no Brasil, infelizmente. Então, assim, a gente olha para fora e vai... Eu acho que se estiver olhando para fora e tendo consciência daquilo que vai ser buscado, eu acho que está ok. Eu não sou contra absolutamente nada. Eu gostaria que fosse um técnico brasileiro, que poderia ser o Dorival. A gente tem outros caras, nós temos o Cuca, nós temos o Renato, nós temos gente qualificada para assumir a seleção brasileira. Se fosse eu, investiria no treinador daqui. Porque não é só tratar da seleção brasileira, não é só tratar de uma tática que supostamente você vai buscar lá fora e vai chegar aqui, vai implementar e vai dar tudo certo. O futebol é muito mais que isso. O futebol é tática, é relação,
é você conhecer aquilo, o time que você está, o país que você está. Então, eu espero que tudo isso esteja sendo levado em conta para escolher o próximo técnico da seleção brasileira. Bom, já que o PC entrou nesse assunto, Diniz, queria a sua opinião de analista, né? Desde o Penta, o Brasil sempre caiu nas quartas enfrentando seleções europeias, né? A França do Zidane em 2006, 2010 foi a Holanda, do Sneijder, em 14 a gente foi para a semi, foi 7-1, em 18 a Bélgica e agora a Croácia. E, no entanto, assim, na minha visão, pelo menos, não é porque a gente tenha problema de geração. Acho que a nossa geração é muito boa. Eu só tenho inveja da França, assim, de jogadores talentosos que eu consigo apontar mais do que a gente. Por que o Brasil, mesmo com jogadores na primeira prateleira do futebol mundial, tem caído tanto nessa fase de quartas de final? Você tem algum diagnóstico para explicar que o Brasil não tem conseguido passar dessa fase de quartas de final em Copa do Mundo? É um pouco difícil a gente só consegue especular, né? Acho que todo mundo deve ter uma opinião ou outra, mas eu não tenho precisão para fazer esse diagnóstico. Assim, o jogo do Brasil e Croácia, fala das duas eliminações. A Croácia, ela deu um chute no gol e passou. Sabe, isso é uma coisa assim que o futebol é um pouco... Não vou fazer uma comparação do encantamento que a seleção de 82 proporcionou pra gente. Que aquilo foi mágico e talvez não tivesse que ganhar mesmo por outros motivos que a gente também não consegue explicar. Mas é muito difícil ter um jogo semelhante ao que foi o Brasil e Croácia e o Brasil não passar. E se a gente está discutindo o futebol brasileiro, se tivesse passado, eventualmente tivesse ganhado a Copa, esses problemas eles estão aí. Os problemas eles não desaparecem porque ganha a Copa. A gente tem que discutir as coisas para além do resultado do jogo. Eu acho que o futebol brasileiro, se eu falar assim, aquilo que eu penso do futebol brasileiro, enquanto a gente não voltar o nosso olhar para as questões psicossociais, a gente vai perder muito jogador no meio do caminho. Se as nossas organizações, os clubes e a CBF não procurarem melhorar os processos dentro do futebol, a gente também vai demorar a avançar. Falando dessa parte mais psicossocial que eu citei primeiro, a gente tem muito jogador talentoso aqui no Brasil. O futebol no Brasil é um marco por todo mundo quer ser jogador de futebol. O cara pode ser o cara que nasce pobre, o cara que nasce na classe média, o cara que nasce rico. O futebol ele ainda atinge todas as classes sociais. Então, é um país que joga futebol, um país continental, que tem sol quase o ano inteiro, e as pessoas ainda jogam futebol e querem jogar futebol, e gostam de futebol. O que acontece é que a gente tem matéria-prima, e quando chega na base, a minha visão dos clubes que eu passo, eu vejo uma intenção, assim como a CBF quer fazer agora, de importar quase tudo aquilo que é do futebol europeu para botar aqui. E eu não acho que o problema aqui é uma metodologia tática. Aquilo que precisa aqui é ter um olhar para quem são os nossos jogadores. Qual que é a origem. Então a gente está pegando um jogador com 10 anos de idade, com 12 anos de idade, colocando nos clubes de futebol. E longe dos seus lares, longe dos seus pais. E com 16, 17, 18 anos, os jogadores estão virando profissionais. Que é muito diferente da época do Júnior, do Zico, até da minha geração, que a gente ficava ficava 10 anos no meu clube. E você ia se ambientando, mesmo se você não tivesse uma família muito estruturada, às vezes a convivência no clube te dava um pouco mais de aparato emocional para você conseguir viver de uma maneira boa. A gente perde muito jogador aqui no Brasil, muitos, porque a gente tem, todo mundo jogador é tratado como um fast food, o negócio chegou, tem que dar certo. Você bota o jogador de 17, 18 anos, ele não tem o direito praticamente de jogar mal. E tem um cara que é extremamente talentoso, que ele não vai conseguir te dar resposta imediata. Mas aí quando fica esse processo massacrante do futebol, mídia social, imprensa, torcida, isso cria um ambiente emocional que pessoas de 50, 60, 70 anos não dão conta. Você imagina garotos de 16, 17, 18 anos que já vêm com uma certa deformação de casa. Porque a gente tem que concordar por um pai e uma mãe deixar o seu filho sair do Pernambuco, sair do Amazonas, sair de Minas, para vir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para morar sozinho com outras crianças, já não é um sinal extremamente positivo. Ali já tem provavelmente uma lacuna
familiar que os clubes, na minha opinião, a primeira preocupação dos clubes de futebol era tratar e tentar suprir essa lacuna que às vezes essas crianças têm. E não é isso que a gente vê. O cara chega com 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, ele é quase que obrigado a ganhar para ser reconhecido como alguém. E a gente não tem para ser, a gente tem que ser o que a gente é. Então, eu acho que, na minha opinião, o futebol aqui no Brasil tem que mudar isso. A gente tem que tratar melhor as pessoas, tratar melhor o jogador, porque essa é uma classe de pessoas que precisa muito, tanto aqueles que não viram jogadores de alto nível, como aqueles que atingem o mais alto estrelado. E o legal de conversar com o Diniz é porque nunca é só o jogo. Sempre tem questões muito mais complexas. Mas diga mais. Não, só para dar uma complementada nisso. Ontem ele falou na coletiva a respeito da preocupação dele em melhorar os jogadores, né? O carinho que ele tem, né? Eu acho que esse tipo de comportamento e de ideia, né? Ele não é um professor, ele é um educador, nesse sentido. Eu acho que isso realmente ele tem 110% de razão quando ele fala. As cobranças são muito grandes, mas você precisa colocar essa pessoa dentro de um caminho para que ela possa atingir esses objetivos. E é através exatamente da educação, né? E é isso quando ele falou ontem o seguinte, não, que eu procuro melhorar essa... E melhora, né? Eu acho que esse é uma coisa que essa pessoa que recebeu essa melhora, naturalmente, vai levar para o resto da vida. Não é somente dizer, sai daqui da esquerda, vai para a direita... Não tratar como robô, né? Vai fazer com que o cara leve essas lições, entendeu, para o resto da vida. E isso faz com que você veja, eu pelo menos vejo, o ambiente do Fluminense, um ambiente extremamente saudável e extremamente harmônico, né? A gente vê que existe uma harmonia dentro desse ambiente. Eu acho que essa responsabilidade, naturalmente, ele tem, e essa preocupação ele tem, eu acho que isso é importantíssimo. Cara, fiz uma promessa aqui de mostrar as escalações no papel. Pode ser agora? Porque a gente está debatendo tanto o fascinante jogo de xadrez dos treinadores ontem, pelo menos para mim, foi super legal observar. Mas quero saber se a gente tem conclusões corretas sobre o que aconteceu. Só um parêntese. Não fosse uma arbitragem tão confusa, hesitante e insegura, e nós teríamos tido um jogo, do ponto de vista da observação do jogo, muito mais interessante do que ele foi. Porque o árbitro, muito ruim, ele teve uma... E eu já volto a alguns lances, inclusive a Renata aqui opinou sobre a anulação do gol do Flamengo, eu já volto a esses lances. Mas estou muito curioso para saber se a gente leu corretamente esse duelo de ontem. Então, Diniz, peço que você acompanhe com a gente e diga o quanto erramos ou o quanto acertamos. A gente viu o Flamengo com os seus 3 zagueiros, né? O Léo Pereira, o Pablo, o Rodrigo Caio, o Gerson, o Igor Jesus, o Mateuzinho e o Cebolinha nas alas, o Arrascaeta, Gabigol e o Matheus França, e o Fluminense na sua formação com o Fábio, sua formação clássica, Fábio, Samuel Xavier, o Nino, o David Braz e o Alexander, o André e o Martinelli, o Ganso com uma liberdade maior ali no meio, o Arias, o Keno e o Cano. Você considera esses desenhos iniciais mais ou menos por aí, Diniz, do jogo de ontem? Acho que sim. Acho que foi mais ou menos essa, taticamente, assim, de para início. É isso aí, vocês estão de parabéns. Se eu fosse o avaliador, nota 10 para todo mundo. Até aqui tá fácil. Aí o Diniz mexe no time no segundo tempo, né? O Fluminense perdendo, ele mexe no time. A gente vai às mudanças que o Fluminense promoveu. O André passa a ser um zagueiro. O Martinelli, que é comum, tem sido comum. Vezes, né? O Martinelli passa a ser o primeiro homem de meio campo. O Ganso e o Lima fazem a linha de armadores. O Pirani entra na esquerda. O Arias se mantém ali com o Cano. Foi esse o desenho do time quando você mexeu nele, Diniz? Foi, assim, no papel é parecido com isso aí, né? Começa assim, né, Fernando? Depois é que vai modificando, bem né? de novo. Claro. Então o grande lance do futebol isso aí está nota 10 para todo mundo. O grande lance do futebol é quando tem as movimentações, né? É a ocupação do espaço, é essa equação do tempo para o espaço e a bola, como é que você mexe no xadrez ali para que você consiga superar as marcações do seu adversário ou anular o seu adversário.
Eu acho que, basicamente, da parte tática, eu acho que no segundo tempo a gente melhorou muito a nossa mobilidade e a nossa agressividade da nossa primeira linha. Que a gente ganha muito isso quando o André vai para a posição de zagueiro e o Nino já tem uma saída muito grande. Então a gente acaba ganhando quase todo mundo vira jogador de ataque na primeira fase de construção. Todo mundo joga, né? Exatamente. Uma pergunta em relação então não a isso? fica ninguém fora do jogo. Acabou e com as características do Lima e do Pirani, que tem muito jogo curto, muita facilidade para fazer tabela e movimentações de espaços menores, a gente acabou desestabilizando a marcação do Flamengo muito mais do que no primeiro tempo. O Diniz... PC primeiro. PC tinha levantado o dedo primeiro, verdade. Diniz, foi o primeiro Fla-Flu de um jogador altamente promissor, como o Gabriel Pirani, que você, inclusive, já tinha trabalhado com ele no Santos. Quando você vai para o intervalo ou semana de treinamento, esse jogador com esse perfil vai ser batizado num Fla-Flu? É necessário um trabalho especial, uma conversa diferente, ou é tudo dentro da própria rotina do jogo? Eu, assim como eu, talvez nesse sentido seja um treinador diferente, porque a minha rotina é conversar muito com os jogadores, né? E o Pirani é um jogador lá no Santos, principalmente, era um jogador que eu mais cobrava e ao mesmo tempo que eu mais dava carinho. Era aquela coisa, devia ficar muito bravo comigo em determinados momentos, porque tem jogador que tem um potencial absurdamente grande e ele não consegue desabrochar sozinho. Isso é uma coisa muito normal no futebol. A gente tem, como toda profissão, a gente tem medo de fazer as coisas, às vezes, de colocar para fora aquilo que você não consegue. Aconteceu um processo semelhante aqui o ano passado com o Matheus Martins. O Matheus Martins, quando eu cheguei no Fluminense, ele praticamente não estava jogando nem no Sub-23. E é um jogador que precisava de um pouco de uma aproximação maior. O cara se fazer as coisas e ter um apoiante que possa sustentá-lo eventualmente se ele errar. Porque o jogador às vezes deixa de fazer as coisas com medo justamente da retaliação. Então eu acho que nesse sentido a gente vai perdendo muito jogador talentoso. E o Pirani é um jogador extremamente talentoso. Isso não é uma certeza de que tudo vai dar certo, mas ele é um jogador que tem potencial para ter um futuro brilhante no futebol. Renata. Mais uma. Infelizmente é rapidinho, né? A gente podia ficar aqui, vai tendo papo para sempre. Ô, Diniz, é muito legal ganhar a Taça Guanabara, eu acho legal mesmo, porque eu vejo muita gente tentando diminuir essas competições menores, como estaduais e tal, mas eu acho que qualquer competição ela é válida e tem que ser comemorada assim. Mas a gente sabe que o torcedor do Fluminense ele quer mais do que uma Taça Guanabara, ele quer brigar por outras coisas ao longo do ano, como uma Sul-Americana, uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro. Enfim, o Bittencourt, ele esteve aqui com o Fred quando o Marcelo foi anunciado, né? A gente teve o prazer de ter eles aqui para fazer perguntas, enfim, entender melhor sobre tudo isso. E eu perguntei em relação a contratações, né? Se além do Marcelo, chegariam outros nomes. A gente sabe que o Manuel, infelizmente, vai ficar um tempo aí fora. E aí o Mário Bittencourt falou que provavelmente vai trazer mais um zagueiro, mas que eles estavam pensando ainda em relação a novos nomes. Então talvez o Marcelo seja a solução para a lateral esquerda, que é um problema no Fluminense, não é de agora. Mas quando a gente fala em principais jogadores do Fluminense, e é até difícil a gente escolher quem é o principal, o André, ele é um dos principais, né? Não é de agora, um dos principais jogos do Fluminense, convocado para a seleção brasileira. E no ano passado, o André ficou fora do jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians, né? Isso foi uma grande questão. Na verdade, eu acho que é uma grande questão sempre que o André está fora. Quem colocar no lugar do André, né? Você testou o Wellington, Felipe Melo, enfim, outros nomes. Eu acho que, não sei, se o Fluminense precisa de um nome para quando o André não estiver disponível, porque olha a importância do André, ele recua até como zagueiro, né? Então, realmente, o André, como volante, até como zagueiro, ele é muito importante para o Fluminense. E aí, pensando em próximas competições, ano, a gente sabe que os times precisam ter elenco, né? Precisam ter opções no banco de reservas. É uma preocupação sua, isso ou não? Se a gente pudesse ter dois André, seria ótimo. O problema é que o André hoje deve valer 20, 30 milhões de euros. Então, não é. Eu sou muito criterioso para contratar jogador. Eu não gosto de elenco muito grande, porque a gente acaba tirando as possibilidades dos jovens. O André, naquele jogo, ficou muito marcado, porque o André não jogou, mas aquilo foi um momento do Fluminense que não se resume ao André ter jogado ou não só. Obviamente, quando você tem, na minha opinião, o melhor volante do futebol brasileiro fora, por mais que você substitua bem,
existe uma certa normalidade de ter um decréscimo ali de produtividade. Porque o André é um jogador bem acima da curva. Na minha opinião, ele vai fazer carreira fácil quando ele migrar para a Europa, que deve ser o destino dele, e tem tudo para disputar 1, 2, 3 Copas do Mundo. Essa é a minha visão do André. Ele é um jogador que está numa prateleira de cima. Então, quando você não tem um jogador desse, para suprir a preocupação, como é que você vai substituir um jogador desse? Nós temos outros jogadores e outras maneiras de suprir. Então, a gente acaba fazendo mais ajustes táticos. Se tiver uma oportunidade... O Fluminense tem uma limitação de orçamento, não adianta eu trazer o jogador que eu quero. Eu posso querer um jogador que o Fluminense, geralmente os jogadores que têm nível muito alto, que já são testados, que você poderia botar com mais segurança, são jogadores muito caros que o Fluminense não tem condição de contratar. E a gente tem que saber respeitar, porque o Mário faz uma gestão absolutamente responsável. A gente aumentou um pouquinho a folha esse ano, mas perto dos padrões dos nossos concorrentes, a gente está muito, mas muito atrás dos nossos concorrentes. Então, a preocupação que eu tenho, eu tenho preocupação, mas eu tenho segurança do elenco que eu tenho do Fluminense, daquilo que a gente consegue fazer com os jogadores que estão lá. Acredito muito na força coletiva do time. O André fez falta, mas contra o Corinthians a gente teve um desarranjo coletivo muito grande. E apontar o André, naquele caso, que é a solução mais fácil, assim, é uma coisa muito aparente. Mas se você ficar só no aparente, acaba errando mais do que acertando. Aquele movimento contra o Corinthians, a gente teve muitos outros problemas. A gente teve depois o jogo do Fla-Flu aqui, logo na sequência do Corinthians, e ganhamos o jogo, o Flamengo vinha de 14 vitórias, algo parecido. Era o melhor momento do Flamengo do Dorival Júnior. Estava meio que uma série invicta muito importante. E a gente ganhou o jogo, jogando bem, um jogo que a gente também poderia ter perdido. Um jogo bastante equilibrado. E o nosso pior momento no campeonato, a gente não fala, mas o André jogou, que a gente perdeu seguidamente Atlético Mineiro, Atlético Goianiense e América Mineiro. E o André esteve no campo nos 3 jogos. Então, a gente, esse tipo de análise que a gente faz, mas ela não... E a gente que está no futebol treinador, a gente não pode cair nessa cilada de ir pelo simplismo das análises, porque eu compreendo muito os jornalistas, os comentadores, porque eu só tenho meu time para analisar. Então eu respiro o Fluminense 24 horas por dia. Você tem que analisar uma série de jogos, uma série de jogadores, e eu tenho só um time. Então eu tenho uma possibilidade maior de acertar, e um dos motivos é esse motivo, porque eu só tenho um time para cuidar. Então eu falo para você, o André, ele sempre vai fazer falta, mas a gente achar que a gente perdeu do Corinthians só porque o André não esteve, assim, eu acho que a gente acaba cometendo um erro. O Diniz, e quem acompanha os seus trabalhos, mas tem que olhar todos os outros times, eu observo que você nunca começou uma temporada com aquele elenco que tem a chancela, obrigação de título. Os times de maior investimento, né? Como são Palmeiras, Flamengo no momento. Pelo contrário, o seu trabalho à frente desses times criaram uma expectativa de título no São Paulo e no Fluminense. Times que efetivamente disputaram o título, ainda que antes de o campeonato começar, ninguém que olhasse para os elencos do São Paulo e do Fluminense apontava que seriam candidatos ao título como foram. Esse ano, você acredita que o Fluminense tem condição de ir ainda mais longe do que o que ele foi no ano passado e aí visando a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro? Você enxerga condições de, nesse ano, conseguir dar um passo além em relação ao bom ano que vocês já tiveram no ano passado? Essa é a última pergunta que eu te faço hoje. Pois é, que esse é um objetivo, essa pressão por chegar na frente é uma pressão que eu sempre me obriguei a ter na minha vida inteira. Eu acho que o exemplo mais vivo aí da minha trajetória foi o que o Audax conseguiu fazer, com orçamento de 200 e poucos mil reais em determinado momento do Brasil. No Brasil era o time que mais bem jogava e enfrentava todos os grandes de São Paulo, jogando melhor. Então eu tenho muita fé no trabalho e tenho uma crença enorme nos jogadores que estão comigo, daquilo que a gente pode produzir coletivamente. E quando você produz coletivamente, as individualidades acabam aparecendo. Que no fundo, assim, o meu pensamento é criar um coletivo extremamente forte, justamente para o indivíduo ele conseguir sobressair. Para o Cano poder ser artilheiro, para o Ganso poder brilhar, para o Arias poder brilhar. Mas para eles acontecerem individualmente, existe uma mecânica coletiva que todo mundo tem que ser muito solidário. Se a gente não for solidário, não correr para se ajudar, o nosso time é um time que se fragiliza muito. E quando a gente é muito solidário, é um time que fica forte.
nessa questão assim, do nosso trabalho com esse tipo de conceito que eu estou falando para você agora, a gente pode, e a gente tem que, a obrigação do time como o Fluminense, da tradição do Fluminense, é sonhar com as melhores coisas. Então a gente vai brigar pelas melhores coisas. Se vai acontecer, a gente não sabe. Mas a gente tem muita vontade que aconteça e a gente vai trabalhar muito para entregar essa alegria para o torcedor tricolor. Vou fazer uma que você fique à vontade para responder ou não responder. A gente, como comentarista, avaliou que a saída do Gabigol teve um peso no jogo de ontem. Ela, inclusive, proporcionou um ambiente pesado para o Flamengo, porque, em uníssono, o estádio vaiou e xingou o treinador. A saída do Gabigol te deixou mais tranquilo no banco? Você é um cara muito elétrico, como quase todos os treinadores. A saída do Gabigol deixou o Fluminense menos preocupado no jogo de ontem? Pois é, que o Gabigol é na minha opinião, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro já faz tempo. Esse menino, eu vi ele nascer lá no Santos, é um cara que tem o dom de fazer gols e tem o dom de jogar bem, é um cara difícil de jogar contra, ele tem esse jeito dele, mas eu reconheço nele que é uma coisa que fica mais no campo do que fora. É um menino que eu dou super bem. E eu, assim, para falar a verdade, eu não fiquei... Para mim, não modificou nada meu pensamento quando ele saiu. Eu respeito muito que ele que vai entrar e a ideia que o técnico está tendo. Se o Vitor achou que aquilo era o mais correto, eu respeito e procuro fazer com o time aquilo que eu acho que é o mais correto. Porque... sentido. E esse é um treinador que hoje vive um momento ruim no Flamengo, mas, na minha opinião, já falei mais de uma vez, é um grande treinador. Acho que ele fez um trabalho muito bem realizado no Corinthians. É uma pessoa que, quando você vai assistir os jogos, você vê que tem trabalho, que é um cara que tem ideia e consegue aplicar. Às vezes tem momentos ruins e momentos bons, como todos os outros. Mas, assim, se eu responder diretamente a tua pergunta, quando o Gabigol saiu, eu não tive esse tipo de preocupação, nem passou pela minha cabeça, para falar a verdade.